Fala aí, galera, beleza? Eu vou aqui mostrar nesse vídeo como que a gente modela aquela garrafa padrão que a gente viu, beleza? Primeiro eu tô aqui com a cena padrão do Blender, cubo, objeto, a iluminação e a câmera. No nosso caso aqui eu não vou usar nada disso, vou deletar. E aí eu vou apertar o 1 no teclado numérico para a view ficar retinha de frente. Então você vai ver aqui que ela está no -Y aqui, ó. Que é a mesma coisa, eu posso tanto apertar o 1 quanto vir aqui no -Y e ela vai ficar de frente. Aí eu vou dar um Shift A e vou inserir uma imagem, que é a imagem de referência da nossa garrafa. Então eu vou procurar aqui onde eu salvei ela. Aqui tem C2, atividade, atividade de garrafa, garrafas. A imagem que eu tinha de referência era essa. Então eu vou dar um G e Z aqui para movimentar ela no eixo Z, só para deixar aqui na linha. Depois eu vou ter que ajustar, mas beleza. Essa aqui é a nossa garrafa, a base para a nossa garrafa que a gente vai modelar. Então agora eu vou inserir um cilindro para começar a fazer a modelagem. Então eu vou dar um Shift A de novo, vou aqui em Mesh ou Malha, vou aqui adicionar um cilindro. Então esse aqui é o nosso cilindro que a gente vai modificar ele para ele ficar parecido com a garrafa. Beleza? Vou dar um G de Z para subir ele também. Vou dar um S para dar um Scale. Segurando o Shift eu tenho um pouco mais de controle na velocidade que ele vai diminuir. E daí dou um GZ. Vou deixar ele mais ou menos no mesmo tamanho da garrafa que a gente está fazendo. Beleza? Sempre salvando, vou dar um save aqui só para não perder, não vou renomear não, mas beleza. Aí aqui, beleza. Eu vou agora remover as duas tampas. Então vou entrar no modo de edição, apertar o Tab aqui, ou vindo aqui em cima no modo de edição. E vou pegar aqui, ó, o seletor de faces. Beleza? Aí eu seleciono a face de cima, aperto X, ele vai perguntar o que eu quero deletar. Vou deletar a face. E eu vou para baixo, seleciono a face de baixo, aperto X e também deletar a face. Beleza? Aperto 1 novamente, para eu ver de frente. Saio do modo de edição. Agora eu vou ligar esse cara aqui, ó, que é a transparência, para eu poder pegar os dois lados, aqui, tanto a parte da frente quanto a parte de trás. Na verdade eu volto no modo de edição, não precisava ter saído. E agora eu pego aqui ó, o seletor de vértices. Então eu seleciono ele por aqui e faço um arrastão aqui, ó. Eu selecionei tudo, beleza? Se eu deixar a transparência desligada, fica fora. Na hora que eu arrastar aqui, ele só vai pegar as da frente, ó, as de trás não pegaram. Então por isso que eu deixo ela ligada, porque ele já pega tudo. Beleza? Pegou tudo. Agora é vir modelando. Então, para eu começar a modelar, eu aperto o E para ele dar um extrude, daí ele sobe aqui mais alguns pontinhos, e eu aperto o Z para ele dar um extrude só no eixo Z. Aí eu vou fazendo E, Z, aí começou a fazer a curva. Então, eu aperto o S de Scale. Então, S aqui, E, Z, S. Sempre clicando depois do movimento. Então, E, Z, clica, S, clica, E, Z, clica, S, clica, E, Z, clica, S, clica, E, Z, aqui não precisa clicar, E, Z, pum, S abre um pouquinho, E, Z, pum, E, Z, clica, S, E, Z, S, E, Z, que já acho que dá para ir direto, S, E, Z, abre um pouco, E, Z, S, abre mais um pouco, E, Z, aqui, boa, E,
EZ, e abre, S para abrir, EZ, e S para fechar. Beleza, ela vai morrer aqui. Sair do modo de edição, aí eu vou aqui para baixo e volto para o modo de edição. Aí eu pego as de baixo agora. EZ, mesma coisa, vou jogando para baixo. Aqui. Vou fazer uma aqui, EZ. Quando começar a fazer a curvinha, você bota mais um ponto de ancoragem e vai fazer. Opa, não era Z, não era I, tá vendo? Sendo com S, que é um S. Ó, na real, eu não quero essa daqui, vou dar um Ctrl Z, outro Ctrl Z, beleza. Ó, só essa. Então aqui é S, mais ou menos, EZ, cliquei, S, aqui chegou no fundo, beleza? Agora, o fundo aqui da minha garrafa, ele não está preenchido, né? Rosa, tanto o fundo quanto a tampa. Lá em cima eu não vou querer que preencha mesmo, porque vai ser vazado, mas aqui embaixo eu quero que preencha. Então eu vou voltar para o modo de edição, vou selecionar todas de baixo aqui, eu vou deixar ativa a transparência. Vou fazer aqui toda a seleção das de baixo. E vou dar um F no teclado, para dar um preenchimento, um filtro. Beleza? Aí agora eu quero que esse fundinho aqui tenha um recorte aqui em cima para eu poder fazer essa levantada aqui, ó, essa parte arredondada de dentro da garrafa, dentro do fundo da garrafa. Então o que eu vou fazer, olhando aqui para baixo, por baixo, eu vou dar um I no teclado normal e aí ele vai dar um Inset Faces. Então aqui, beleza. Então vou dar um S aqui para deixar mais ou menos no tamanho do fundo. E agora com a face aqui selecionada, eu dou um G e subo ela no eixo Z. E aqui eu diminuo ela um pouquinho mais. Eu posso fazer assim, em algumas etapas. Posso deixar essa parte até o meio, dar um outro I para dar um outro Inset Faces, e depois dar um outro G para subir. Beleza? Mais ou menos isso. Eu dou um outro I, e dou um outro S para diminuir, só para ela quebrar aqui. Beleza? Aí ela ficou a entradinha. Garrafa modelada. Agora a gente vai adicionar aqui a espessura. Eu vou tirar a visualização da nossa imagem para não atrapalhar a gente. A gente vai adicionar um modificador aqui para dar um pouco de espessura que o nossa garrafa não tem. Então eu vou vir aqui, adicionar um modificador, clico aqui, eu vou dar um modificador de geração, Generate, e vou dar um Solidify. Tá vendo aqui, ó? Vou desligar e ligar aqui só para vocês verem o que está acontecendo. Então ele dá uma paredezinha aqui no nosso objeto. Eu vou deixar 001 padrão mesmo. Deixa eu ver, não, vou aumentar um pouquinho, 002 aqui. Beleza. E vou adicionar um outro modificador para quebrar um pouco esse quadriculado aqui, né? Deixar a malha um pouco mais fluida. Então eu vou vir aqui, mais um de geração. E o que eu vou adicionar é o Subdivision Surface, tá vendo? Ele pega a superfície e subdivide em vários pedaços. Toma cuidado com esse modificador que ele deixa o objeto bastante pesado, então como ele vai dividir em vários pedaços o nosso objeto, ele vai deixar mais lento, mais pesado. Então, só tomar cuidado para não usar muito alto. E aí você regula ele aqui, ó. Você pode aumentar um pouquinho mais a visualização. Aqui em Levels Viewport é a visualização do seu objeto e em Render é como ele vai sair final. O ideal é estar os dois iguais, ou você deixar a visualização menor, porque daí ela não vai pesar tanto na visualização, mas o render vai sair desse jeito, beleza? Vou deixar os dois iguais aqui, só para a gente ver como é que ficou. E aí já está modelada a garrafa, depois a gente vai fazer a aplicação dos materiais. Valeu!